Quando você chega no aeroporto de Xangai, é só seguir a placa para chegar direto ao trem. A verdade é que você ainda está voando, flutuando sobre um campo magnético. É assim, ó, o trem não toca no trilho. É mais ou menos como nessa experiência aqui. Você já brincou com ímãs e sabe que polos opostos se atraem. Agora, polos iguais se repelem. Eu vou pegar então 4 desses ímãs que vão ser o trilho do trem. E esse lápis vai ser o trem, onde eu também vou colocar ímãs. A força dos ímãs faz o lápis levitar como num trem de levitação magnética. O nome do trem é Maglev. É o mais rápido do mundo, vai a 420 km por hora e liga o aeroporto à cidade de Xangai. Chegamos. Sabe quanto tempo deu? Daqui a pouco a gente traduz esse número. Esse número aqui é mais do que contagem de tempo, é um símbolo. Um símbolo de como a China foi da pobreza à modernidade em poucas décadas e passou a fazer inveja do outro lado do mundo. Porque durante esse tempo todo, Nova York foi esse símbolo, a central de controle do capitalismo mundial. Mas a China construiu algo que ainda não existia, sua própria forma de capitalismo, seu próprio jeito de governar. O que deixou o Ocidente coçando o queixo e até ousando testar os limites dos seus bens mais preciosos, a democracia e a liberdade. A gente não está aqui para comparar as duas cidades, mas colocando Nova York e Xangai lado a lado, a gente entende muito melhor o mundo em que vive hoje. Esse é o primeiro episódio de uma série em 2 países. De um lado, Estados Unidos. De outro, a China. A disputa do nosso século. Para dizer quem estabelece os padrões agora para o futuro da humanidade. Essa é Entre Dois Mundos. Todos esses momentos históricos se passaram dentro de um único prédio. O Madison Square Garden. Uma arena brutalista que ocupa um quarteirão inteiro no coração de Manhattan. Pronta para as câmeras de televisão, que espalhavam esses momentos para todos os cantos do planeta. Teve papel fundamental no fato de que a gente conheça tanto essa cultura em inglês. Era uma época em que os Estados Unidos deixavam o mundo boquiaberto por tomar atitudes como essa. No lugar do Madison Square Garden ficava um dos edifícios públicos mais grandiosos já construídos pelos americanos. Sharon Zirkin pegou o trem nessa estação. Era um prédio lindo, inspirado na arquitetura romana, com pé direito alto e todo de vidro. Era o principal portal de entrada em Nova York, que acabou demolido e confinado aos subterrâneos. O teto é opressor, não inspira uma sensação boa. Quando fica lotado, é um engarrafamento. Continua sendo a vitrine da cidade, mas uma vitrine de um lugar que falha em dar dignidade para todos. A fortuna dos bilionários americanos cresceu 70% desde que a pandemia do coronavírus estourou. Os 1% mais ricos têm tanta riqueza quanto os 90% mais pobres juntos. E hoje em dia o que não presta para alguns pode ser a necessidade básica de outros.
Demorou quase 70 anos desde que aquela antiga estação foi destruída para alguém desenvolver nova infraestrutura para os trens. A ideia foi a seguinte: atravessar a rua até a antiga estação de Correios da cidade, que acabou passando por uma reforma. Para quem mora em Nova York, entrar nessa estação pela primeira vez foi quase um respiro de alívio, porque ela devolve dignidade e luz natural para quem viaja de trem. E também reacendeu a esperança da renovação da infraestrutura pública da cidade. Essa foi uma das maiores obras do transporte público por aqui do século XXI. Mas desde a concepção até a entrega foi uma espera de quase 30 anos. E é daqui, do mais movimentado hub de transporte do hemisfério ocidental, que a gente começa a nossa viagem até a China. Porque aqui os trens que vêm de longe se conectam a uma rede subterrânea que se espalha como um grande leque pela cidade símbolo dos Estados Unidos. A gente vai sair daqui da estação de trem e vai até o aeroporto de metrô. Eu vou começar um cronômetro aqui para ver quanto tempo a gente leva. O metrô de Nova York é de 1904. É o único lugar nos Estados Unidos que realmente tem um sistema de transporte público que funciona. Você consegue chegar onde precisa quando quiser, 24 horas por dia. Justamente por funcionar dia e noite, fazer obra no metrô é muito difícil. Aí a cidade não dá conta de melhorar, consegue só ficar fazendo a manutenção. Aqui é onde acaba a linha do metrô, agora a gente tem que trocar para um outro trem que vai para o aeroporto. Até agora, olha, 37 minutos. Esse trajeto de agora é sempre uma loteria. Equilíbrio de malas. E quando você tem certeza que tem uma escada rolante, às vezes é melhor pensar de novo. Os debates para construir esse trem ligando duas estações de metrô ao aeroporto começaram na década de 1960. A entrega foi só em 2003. Ele tem só 13 quilômetros, mas custou 2 bilhões de dólares. E não é rápido. A gente veio do centro da cidade até o aeroporto em 1 hora e 9 minutos. O aeroporto JFK de Nova York começou a ser erguido em 1943. Esse terminal foi reconstruído nos anos 1990 e agora passa por uma outra reforma que tem entrega prevista para 2030. Mas hoje em dia as filas são enormes, a gente quase perdeu o avião. São 14 horas de voo direto, saindo de Nova York, passando pelo Polo Norte até Xangai. Bem-vindos à China, onde a escala de tudo impressiona logo à primeira vista. Escala. Essa é a primeira de 3 palavras-chave para entender a diferença. Enquanto nos Estados Unidos cada projeto é orçado como se fosse o primeiro, na China, aeroportos enormes como esse são feitos iguais pelo país inteiro. É como se fossem peças de Lego gigantes que são trazidas para lá e para cá e reproduzidas por todo o país. Por isso que dá para construir um aeroporto desse em 2 anos, por 7 bilhões de dólares. Só a reforma que estão fazendo lá no aeroporto de Nova York vai sair por 20 bilhões. Os Estados Unidos têm várias maneiras de definir o padrão da mão de obra, mas aqui na China é diferente. O custo da matéria-prima também é muito importante. Então, por causa da escala, fica muito mais barato construir por unidade. O professor Shen Guan é especialista em infraestrutura urbana da Universidade de Nova York, em Xangai. O melhor exemplo para isso que ele acabou de explicar é aquele trem de levitação que a gente mostrou lá no começo. O mais rápido do mundo. Ele tem o dobro da extensão do trem que leva ao aeroporto de Nova York. Mas ficou pronto em 3 anos e custou a metade. Agora sim, sabe quanto tempo ele levou do aeroporto de Xangai até a cidade? 7 minutos e 12 segundos. Velocidade. Essa é a segunda palavra-chave. Se você faz uma obra em velocidade a jato, você gasta menos. Todo mundo que fez uma reforma sabe que atraso custa dinheiro.
A China quer deixar esse sistema explícito quando mostra os números da economia e o tempo que se leva para chegar do aeroporto. Mas o trem não vai para o centro da cidade. Para fazer uma comparação justa, vamos pegar o metrô até a estação central. O metrô de Xangai abriu 90 anos depois do de Nova York, mas já tem o dobro do tamanho. Enquanto fazer 1 quilômetro de trilho aqui custa uma média de 220 milhões de dólares, em Nova York as últimas obras passaram de 1 bilhão por quilômetro. Xangai também já ultrapassou Nova York em quantidade de estações. É a terceira palavra-chave: planejamento. Como é o mesmo partido no poder há quase 80 anos na China, eles conseguem planejar e executar a obra com o mesmo partido no poder. Enquanto em democracias, principalmente as que estão polarizadas agora, a gente vê um monte de político que começa a obra e não termina. E aí o próximo não quer nem encostar. Mas é claro que a velocidade às vezes tem seu preço. Isso foi em fevereiro agora. Eles pediram pra gente não filmar, mas discretamente, olha só, é aqui atrás. Eles estão trabalhando para tapar o buraco, mas enquanto não estiver pronto, é melhor que ninguém veja. Em 37 minutos, chegamos à estação central de trem. A estação central de Xangai ficou pronta em 3 anos e custou 300 milhões de dólares, contra 1 bilhão e 600 milhões daquela nova entrada que a gente mostrou na Penn Station em Nova York. Apesar de a de Xangai ter mais do que o dobro do tamanho. Daqui saem trens para 300 cidades da China, sobre o mais amplo sistema de trilhos de trens rápidos do mundo. Tudo isso é possível por causa do mantra: escala, velocidade e planejamento. Por isso você não vai querer sair de Xangai. É aqui que a China veste sua melhor roupa e se mostra para o mundo. Aqui você pode conhecer a Pérola Oriental, torre icônica, cartão postal de Pudong, parte nova da cidade, que é o centro financeiro do país hoje. Imagina que a cidade antigamente era assim. A gente ainda está em Xangai, mas num bairro dentro da grande metrópole. Mas agora imagina viver por aqui e ver esses canais transformados em avenidas imensas e essas casinhas baixinhas em grandes arranha-céus em poucas décadas. Xangai tem templos históricos e dos jardins mais bonitos do mundo. Mas não dá para separar os guindastes da paisagem geral. De cara, você consegue ver que uma quadra antiga, em meio aos arranha-céus, tem que entender que a hora dela vai chegar. Quando o governo decide que aquela quadra é a próxima a ser demolida, comunica à população toda. A senhora Wang mora com o filho, Lawrence, que cuida dela. Eles moravam perto do centro e foram realocados para uma urbanização nova a 1h30 da antiga casa deles. Ela conta que ficou muito feliz porque vivia em um apartamento pequeno e agora tem 3 quartos. Um dos quartos fica para as visitas, como a irmã dela, que hoje veio almoçar com a gente. O Lawrence preparou um banquete à moda de Xangai. Tudo aqui é compartilhado. Ninguém é, inclusive, dono da terra onde vive. É o governo, que dá uma licença para você morar ali por 70 anos se você compra um apartamento. E se o planejamento central precisar do terreno para construir, por exemplo, uma zona comercial, você tem 2 opções. Ou pega uma indenização, ou troca seu apartamento por outro. O Lawrence diz que a maioria das pessoas de Xangai quer ser realocada porque os apartamentos novos são mais modernos, mas reconhece que tem gente que não quer. Acontece com algumas pessoas mais velhas, que moram no mesmo lugar desde a infância, com vizinhos antigos, amigos e parentes por perto. Se você muda para um lugar novo, essas relações se rompem. Pela nossa ainda curta experiência na China, a gente já percebeu que esses que discordam geralmente não falam, muito menos em frente a uma câmera.
Esse é o preço da coordenação do Estado. Um projeto em que as vontades individuais interessam pouco. O completo oposto do que acontece em Nova York. O sonho americano é crescer sozinho, a partir do seu próprio trabalho. O que dois modelos tão diferentes têm em comum? Uma mina de ouro escondida. Informação da vida de todo mundo na palma da mão. Todos nós carregamos dados no celular. O rastreio das nossas atividades fornece muitas evidências para os tomadores de decisão. E eu acho que os Estados Unidos estão muito na frente, porque lá existem mais dados de acesso público. O governo chinês tem acesso aos dados, mas nós, pesquisadores e planejadores urbanos, não temos. Onde o cidadão circula, como ele se desloca, o que consome, quanto gasta. E esses dados podem ser usados para melhorar a infraestrutura. O professor da Universidade de Nova York, em Xangai, vê as cidades como organismos vivos. Elas alcançam um status por um tempo e depois vem a regeneração urbana. Assim como Nova York e São Paulo, Xangai também vai precisar atualizar a infraestrutura. Nova York está enfrentando esse problema. Precisa de atualização em 5 anos, mas pode levar 50. Para Sharon Zirkin, que estuda a infraestrutura urbana há décadas, o desafio das cidades americanas pode estar em outras 3 palavras. Política, dinheiro e ego. A gente tem presidentes e governadores que querem colocar seus nomes nos projetos. E aí tem os interesses dos investidores imobiliários e dos donos das terras. Todos os projetos têm que se adaptar ao jogo do poder e dos residentes que moram em volta. Essa é a base do que conquistaram os Estados Unidos. Com um trabalho de empreendedores, impressionou o mundo, por exemplo, com seus teatros. Enquanto a China, lá do outro lado do mundo, passava fome e era atacada por interesses estrangeiros. E agora apresenta as obras como sua grande arma de propaganda. Não há Marilyn Monroe que compita hoje com fotos em frente a um trem que não anda nos trilhos, ele voa. É como se o chinês pudesse atrelar a si próprio a um caminho rápido e sem freios para o futuro. No próximo episódio, o que voa é o hortifruti, mas uma guerra de tarifas ameaça azedar o prato. É a segurança alimentar entre dois mundos.